Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma atividade do nosso ciclo de conferências e estudos avançados em Ciências e Humanidades. Meu nome é Aline Corte, eu sou servidora aqui do ILEA, técnica em assuntos educacionais. Estou representando o nosso diretor, o professor José Vicente Tavares dos Santos, que está numa viagem. E eu vou começar apresentando aqui, né, os nossos palestrantes de hoje. A atividade de hoje, então, é Muros Invisíveis, Trajetórias de Alunos Refugiados, tá? Bom, a gente não chegou a comentar a ordem, mas eu acho que a gente começa pela professora Denise, né? Eu vou só ler aqui. A professora Denise Fagundes Jardim, antropóloga, doutora em antropologia pela UFRJ, é professora titular do Departamento de Antropologia e integra o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da URGS. É bolsista Produtividade PQ2 da CNPq, realizou estudos pós-doutorais na Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, e no Centro de Estudos Sociais em Coimbra. Dedica-se à pesquisa, extensão e orientação de trabalhos acadêmicos sobre políticas da identidade, fronteiras, a diáspora palestina e a governamentabilidade das imigrações contemporâneas. Tem como linhas de pesquisa direitos humanos, cidadania e política, etnicidade e identidade. Organizou as coletâneas Cartografias da Imigração, Interculturalidade e Políticas Públicas, Os Árabes e Suas Américas, Políticas da Diversidade, Invisibilidades, Pluralidade e Cidadania em uma perspectiva antropológica, e Promessas e Incertezas da Ciência, Perspectivas Antropológicas sobre Saúde, Cuidado e Controle. Em 2017, publica o livro Imigrantes ou Refugiados? Tecnologias de Controle e as Fronteiras pela Paco Editora, resultado do projeto CAPES. É membro eleita para o Conselho Científico da Associação Brasileira de Antropologia e integra o Comitê de Imigrações e Deslocamentos da ABA. Atualmente é coordenadora da CAF, né, que é a Coordenadoria de Acompanhamento de Programa das Ações Afirmativas aqui da URGS. Eu acho que eu vou apresentando depois, conforme cada um fala. Professora, pode começar. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela apresentação. Confesso que eu fiquei um pouco cansada quando tu leu o currículo. Só lembrando do trabalho que a gente estar envolvido na universidade em várias frentes, né? Mas eu quero agradecer o convite, agradecer, então, a possibilidade de estar junto com os demais palestrantes aqui nessa mesa para aprender um pouco mais sobre a trajetória dos refugiados e imigrantes de uma maneira mais vocalizada pelos próprios, né? Então, acho uma coisa muito especial isso. Eu quero começar primeiro explicando que eu fui convidada pelo professor José Vicente e, apesar da minha especialidade em trabalhar com refugiados e imigrantes, ele me convidou como coordenadora da CAF. E eu tenho que explicar por que eu estou como coordenadora da CAF falando sobre imigrações e refugiados e não simplesmente como uma pesquisadora apresentando sua pesquisa. Então, a minha possibilidade agora é aproveitar esse momento e, primeiro, falar um pouco das atribuições da coordenadoria dentro de um plano de desenvolvimento institucional que foi votado, foi acordado pela comunidade, que tem validade até 2026, em que muitas coisas relativas ao que queremos da universidade estão postas nesse plano até 2026. Ou seja, tanto uma ideia de que a universidade cada vez mais tem que se internacionalizar, isso significa várias coisas, não só buscar verbas no exterior ou ter interações com universidades de excelência, mas também que o ambiente universitário seja diversificado. Ou seja, que tenha uma presença muito grande de pessoas que trazem mundo para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também é uma coordenadoria que está implicada em algo do plano de desenvolvimento institucional que diz respeito à inclusão social, mas uma inclusão social que também significa contemplar trajetórias diferentes de acadêmicos que têm trajetórias muito diversas daquela que a gente estava acostumado na universidade antes da reserva de vagas e, portanto, não é uma inclusão social de pessoas, digamos, destituídas de escolarização, mas pessoas que entram do ensino médio público e que vêm com suas experiências de classe social diversas, de
afrodescendência ou não, também trazer a sua contribuição para a universidade para a elaboração de conhecimento. Então, esses horizontes fazem que a gente trabalhe em várias frentes sobre inclusão social, na valorização da diversidade. E isso não é um plano, digamos, de governo, é um plano só em termos de mandato, em termos de mandato de reitoria, e sim do plano de desenvolvimento institucional da URGS até 2026. Então, não é um castelo que cai as cartas de acordo com a mudança de governo, né? Tem a ver com o que a comunidade universitária entende que seja o valor do que fazemos na universidade. Então, nas atribuições dessa coordenadoria criada em 2012, aí sim eu estou envolvida diretamente com as ações que são produzidas na graduação. Então, a Coordenadoria de Ações Afirmativas está envolvida diretamente com o que acontece na graduação e não está envolvida diretamente com aquilo que acontece no pós-graduação. É bom que se diga isso, porque às vezes as pessoas falam de ações afirmativas, as ações afirmativas estão incluindo muita gente com perfis diferentes, inclusive na pós-graduação, mas não é das atribuições da CAF pensar a pós-graduação. Isso é a Pró-Reitoria de Pós-Graduação que tem feito a partir também da interação com os coordenadores de pós-graduação. Dito isso, também é importante falar como eu chego numa coisa muito específica que começou a ser implementada em 2017, 2018, e que é o motivo do meu PowerPoint aqui. Ou seja, a partir de 2014, o Grupo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados, que é um projeto de extensão na Faculdade de Direito, eles propuseram ao então reitor Carlos Alexandre que se fizesse um ingresso especial para refugiados. E, bom, eu participei como coordenadora dessa comissão de estudos, juntando os vários setores internamente da universidade, fazendo uma escuta sobre como faríamos esse ingresso especial. E produzimos uma decisão que foi votada pelo Conselho da Universidade e que começou a ser operacionalizada em 2018, ou seja, tem um período que eu saio para pós-doc, para o Centro de Estudos Sociais em 2015, 2016, em que o documento está sendo apreciado nos conselhos, está tendo vistas por parte de conselheiros, por isso esse atraso entre o final da nossa proposta da minuta e a votação tramitou durante um ano inteiro, né, sendo avaliada pelos conselheiros da universidade. Para quem não entende um pouco da universidade, o CONSUM seria, digamos, o Senado, a Câmara dos Deputados dentro da universidade, com pessoas que estão ali porque são diretores de instituto, membros, inclusive, da sociedade civil, também representações de várias unidades e também de estudantes também. Bom, a partir daí, então, quando eu volto do meu pós-doc e pergunto como está o andamento, acabo me envolvendo também na formulação do primeiro edital. E ao passo que isso acontece, eu me torno também, em 2016, coordenadora das ações afirmativas e logo havia uma coerência de que também eu cuidasse dessa interação necessária entre os vários setores para que saísse um edital. O edital é feito pela Pró-Reitoria de Graduação com relação ao ingresso de refugiados. A decisão 366 da URGS, ela fala basicamente, de uma maneira bastante detalhada, sobre como se dá o ingresso de refugiados na graduação. E no seu último parágrafo fala também que o ingresso se fará, segundo o Conselho Universitário, também no pós-graduação. Mas sobre o pós-graduação, os pós-graduações têm muito maior autonomia para dizer de que maneira é feita esse ingresso, de que maneira vai ser realizado, do que o ingresso na graduação. Disseram que eu tenho que passar isso aqui, né? Aponto para onde? Não, para aqui, para o computador. Tá. Então, o ingresso de refugiados acontece de 2018 a 2019. Mas, para a gente pensar o que é o desafio de uma antropóloga, pensando esses documentos todos que vão dar o ambiente para ingresso de refugiados, eu achei muito pertinente o título Muros Invisíveis, né? Porque remetia a alguma coisa que eu vinha estudando
que é, de fato, todo o regramento jurídico, todo o regramento administrativo que tem que ser revisto para que ele próprio não seja um obstáculo nessa inclusão. Então, isso que é uma prática também do nosso setor das ações afirmativas, de verificar como, de fato, as coisas acontecem quando a lógica que faz toda a preparação da inclusão, ela está cheia de armadilhas de exclusão. Então, o edital tinha que ter uma afinidade com a decisão já foi feita através de uma escuta com os vários setores, mas lembrava que a gente tem sempre que manter a vigilância com aquilo que uma autora muito importante para mim, que é a Sassen, falava nesse livro Imigração, Imigrantes e Cidadãos, falando sobre as imigrações na Europa. O livro é de 96, e ela foi desafiada pelo Eric Hobsbawm a fazer uma periodização das migrações. E ela, ao periodizar, ela vai dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente observa o que acontece com as migrações no mundo, e é o último capítulo dela, a gente tem que lembrar que é uma tendência atual de fortalecimento de tecnologias de poder de controle da circulação de pessoas. Ou seja, cada vez mais são os estados, não os impérios, e cada vez mais há um poder seletivo que está dentro dessa lógica jurídica administrativa. E é essa lógica de admitir que algumas pessoas têm condições jurídicas e outras não, que acaba governando e dando direção a fluxos migratórios. Então, a gente tem que lembrar sempre, e isso a gente aprende escutando o pessoal que veio do Haiti, que na medida em que a Guiana Francesa deixa de dar permissões para as pessoas acessarem, os haitianos acessarem, a União Europeia, a partir da viagem da Guiana Francesa para a Europa, é que também se intensifica um fluxo em que eles têm que ter mais custos de viagem, sair do Panamá, ir para o Peru e fazer por terra um grande espaço terrestre com muita coiotagem no meio do caminho para poder alcançar o Brasil, Manaus e chegar no norte, de novo, né? Ou Suriname, outro destino. E tentar chegar ou no hemisfério norte, nos Estados Unidos, que é uma rota da diáspora haitiana muito potente, mas também na Europa. Então, a gente está no meio do caminho também, observando que esses fluxos migratórios também estão sendo redirecionados por alguns impedimentos de fronteira criados por documentos jurídicos e administrativos. Logo, quando a gente vem fazer o nosso edital, tem que lembrar da Saskia Sassen, porque, afinal de contas, a gente também está lidando com um regramento da universidade que pode ser um muro invisível dentro dessa ideia de inclusão social. Então, nesse caso, as pessoas com as quais foi elaborado o edital também foram pessoas que com bastante sensibilidade para essas questões de como funciona a universidade e quais, digamos, as regras pétreas da universidade. E depois da decisão número 366 do Conselho, se vocês quiserem esse PowerPoint com todos esses links, ele está disponível para vocês. Eu peço que o Ileia alcance para quem demandar, né, porque tem todos os links da decisão do Conselho e também como a gente acabou juntando uma série de órgãos da universidade, a Pró-Reitoria de Graduação, a própria CAF, no caso, a nossa equipe, a Relinter das Relações Internacionais, que já vinha com uma grande experiência de receber alunos estrangeiros, o Programa de Português para Estrangeiros, que é um projeto de extensão do Instituto de Letras e que é o que elabora as provas CELP-BRAS, que são a proficiência de português, assim como existe o DELE, assim como existe o TOEFL, assim como existe o Cambridge, também existe uma proficiência em língua portuguesa, né, que é o CELP-BRAS. E a Faculdade de Letras aqui, esse projeto de extensão elabora a prova CELP-BRAS para o Brasil inteiro, inclusive para nós, mas para o Brasil inteiro, é aberta. A Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que fica na Faculdade de Direito, que é uma cátedra, então, motivada pela Alto Comissariado das Nações Unidas, recentemente posicionadas na Faculdade de Direito aqui da URGS, e a Escola de Desenvolvimento da URGS, que faz os cursos de capacitação oferecidos para os seus servidores para potencializar expertises que a gente acha necessária para os servidores, professores da universidade e técnicos.
Então, nós elaboramos em 2016 um edital, aliás, em 2017, um edital que se posicionou em 2018, né? Então, estão ali o edital e os resultados da seleção. Posicionamos que esses parceiros fariam o acolhimento inicial, empregariam a sua expertise para poder abordar a temática, enquanto os nossos setores ainda estão monitorando muito mais o que se passa na interação entre os setores para alcançar digamos, uma periodicidade e aprender com as fragilidades da própria instituição em dar cobertura à entrada dos refugiados. Toda decisão ela é feita com base numa ideia de adesão das comissões de graduação, ou seja, as comissões de graduação oferecem vagas para esse concurso, essa seleção. Isso é interessante, porque no primeiro ano que a URGS propagandeou que faria a seleção para refugiados, a gente recebeu 1 ou 2 e-mails absolutamente xenófobos, dizendo que a universidade não tinha que dar vagas para estrangeiros, o qual os setores ficaram muito preocupados, porque há que se esclarecer que essas vagas são vagas ditas como ociosas, ou seja, não é a criação de uma vaga para um estrangeiro, e sim vagas que foram abandonadas por nacionais e que entram, digamos, numa conta negativa da universidade, né, e que a gente estava retirando dessa conta negativa para botar na conta positiva, e sim de ofertar e, portanto, provar que a gente não está perdendo gente, sim, tentando repor pessoas nessas vagas ociosas. Então, não houve a criação de vagas especiais para isso, e sim um resgate de uma conta negativa, né? Então, fazendo um cálculo de economia, a gente estava tentando fazer o saldo ficar positivo, né? E várias comissões de graduação aderem voluntariamente. Então, no primeiro ano, nós tivemos uma adesão muito interessante. É interessante abrir os editais para ver que, por exemplo, a física estava imaginando que viria o Albert Einstein, porque ofereceu um monte de vaga, né? Não teve nenhum candidato, para a frustração da faculdade de física. É uma faculdade que está se posicionando em termos de inclusão social de uma maneira muito potente atualmente. Ou seja, ela está nos portas abertas, ela está reformulando o currículo, ela está pensando no aproveitamento das vagas e também está receptiva à inclusão de pessoas. E assim, nós tivemos um número muito grande de ofertas de vagas nos editais e um preenchimento muito pequeno, ou seja, foram ofertadas 32 vagas na primeira vez para 19 cursos de graduação, nós tivemos 30 inscritos, 17 candidatos passaram pelas provas específicas, houve um alinhamento dessas provas com a ideia que nós temos, por exemplo, de reingresso de diplomado, ou seja, as comissões de graduação tinham liberdade de fazer uma tabela sobre que tipos de provas elas achavam pertinente, né? Provas práticas ou não, provas escritas, em que idioma ela poderia dar, né? E foram 6 aprovados em 6 cursos de graduação, ou seja, aí a gente começou a ver quais eram os gargalos. A primeira questão é que o nosso edital, ele também era uma peça didático-pedagógica. Ela tentava mostrar, um edital enorme, porque nós tentamos caçar todas as possibilidades que uma pessoa estrangeira poderia ter de validar o seu ensino médio no Brasil. Então, nós fizemos uma lista enorme, né, deu bastante trabalho, que é quase como se a pessoa aprendesse, lendo o edital, quais são os caminhos para a validação do seu ensino médio no Brasil. Ainda mais para pessoas refugiadas, né? Então, uma das questões... Aí volta a SASC e a SASSEN, ou seja, há uma lógica jurídica administrativa vigente, uma cláusula pétrea da universidade, que não entra ninguém numa universidade que não tenha concluído o ensino médio e reconhecido no Brasil. Essa cláusula não é só da URGS, é uma cláusula de Ministério da Educação, né? Então, não basta ter ensino médio, tem que mostrar o papel e o papel ter nascido no território brasileiro. Então, a gente ensinava no edital como fazer isso. Ainda o Gaire e o próprio a Cátedra Sérgio Vieira de Mello estão tentando ter uma conversa muito mais intensa, né, que aí compete com as secretarias de educação do Estado e não da universidade, para que isso tenha maior efetividade. Então, e a outra questão é a cátedra também ensinando aos próprios técnicos da Prograde de como ler os documentos,
de quem é refugiado, porque vem uma carteirinha que diz que, segundo a lei número tal, não sei o que, a pessoa apresenta, ela é estrangeira. Então, não basta ser um estrangeiro. Também tivemos que aprender as habilidades de ler qual é o número da lei que o sujeito foi regularizado, para ver se ele era promovido do visto de refúgio para uma outra coisa, e, portanto, ele estava dentro, né, embora não tivesse uma carteirinha ou um protocolo de refugiado. Então, essas coisas têm sido os aprendizados internos dessa equipe que tem interagido intensamente. O resultado do edital de 2018 é que nós tivemos a aprovação de uma pessoa, então, na agronomia, uma na biomedicina, uma na comunicação social, uma no curso de história diurno, noturno e serviço social. Essas pessoas, então, entram para a universidade com um vínculo com o projeto de extensão, como vários alunos do programa de português para o estrangeiro têm esse vínculo que não é o vínculo da matrícula, né, e sim uma carteirinha azul, que nem como todos os estudantes, com acesso a RU, etc. Mas, como eles não estão vinculados à matrícula, eles também não têm acesso a outros insumos que são da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Portanto, mais um aviso aos xenófobos, né? Ninguém está roubando coisa de ninguém. Ou seja, de fato, nós temos um problema atual, que é o problema de que, ao passar um período no curso de extensão, a pessoa não tem alguns direitos que um vinculado na graduação tem e que o refugiado só terá depois que passar no CELP-Bras e fizer a matrícula. Então, esse reajuste que nos engessa está na decisão 366, né? E, portanto, a gente tem que, de alguma maneira, repensá-lo, né? Isso tem sido o nosso tema de casa. Então, da homologação às provas específicas do edital 2019, também na segunda chamada, nós tivemos uma oferta, de novo, das graduações, de 52 vagas, ou seja, nós passamos, então, 25 cursos de graduação motivados e oferecendo vagas. 52 pessoas foram inscritas. Essas coisas acontecem no final do ano, para a seleção ocorrer em janeiro. 43 candidatos homologados na sua candidatura para as provas e 20 pessoas aprovadas nos vários cursos. Então, ali vocês têm o link de onde encontrar. Tudo isso está na página da Prograde, né, os resultados. Não há um predomínio de um único segmento de pessoas refugiadas. Eu não tive tempo de colocar aí o cômputo geral, mas há uma variedade muito grande de procedências, né, que talvez as pessoas havia uma expectativa muito grande. Agora vão chegar aí muitos senegaleses, poucos chegaram. Ou seja, o que a gente vê na rua e o que a gente vê ingressando na própria universidade não corresponde à impressão que nós temos de qual é o segmento maior de refugiados, que basicamente a gente enxerga mais quando estão no mercado informal e não no mercado formal. Mas nesse ano, por exemplo, nós tivemos pessoas que vieram da Síria, da Venezuela, do Haiti, da Angola, da Costa do Marfim e de Cabo Verde, e que englobam aí tanto o visto de refúgio como aquele que era o visto humanitário. Tá? Então, essas duas coisas estão envolvidas, porque a nossa decisão fala numa situação de refúgio com uma documentação pertinente a ela, e não só a ideia de refugiado, porque durante muito tempo, de 2013 para cá, pessoas que tiveram a negação do visto de refugiado foram abarcadas como visto humanitário, e isso dentro de um espírito de proteção internacional para pessoas em vulnerabilidade, e o que foi, digamos, a afinação da URGS nesse sentido. Bom, há pontos sensíveis, sim, eu tentei colocar ali uma listada. Isso aqui, esse PowerPoint também é uma espécie de tema de casa, né? Então, por isso tem letrinhas tão pequenas, mas primeiro, os pontos sensíveis, eu vou elencar alguns ali. Primeiro, é que os próprios candidatos alcancem o reconhecimento da escolarização do ensino médio completo no Brasil. A gente sabe, por exemplo, que o ingresso na universidade ele é absolutamente possível para pessoas estrangeiras no concurso vestibular. Ponto. Qualquer pessoa vem com ensino médio reconhecido no Brasil pode se inscrever no vestibular, mas não pode se inscrever nas ações afirmativas se o seu ensino médio não foi concluído inteiramente no Brasil.
Então, pode ser um estrangeiro que, ao longo dos seus 3 anos, ou por um processo seja ou EJA, tenha feito e tem um outro diploma de ensino médio no Brasil. Então, esse estrangeiro pode concorrer, sim, às vagas das ações afirmativas, porque tem um ensino médio no Brasil. Então, a equiparação entre estrangeiros e nacionais tem a ver com a mesma natureza da documentação, né? E há um posicionamento do candidato aprovado em horários compatíveis com as suas atividades. É um outro ponto sensível, ou seja, no momento em que ele entra para o programa de português para estrangeiro, nós não podemos achar que a pessoa virou um estudante que vai abandonar toda a sua vida para ter aulas de português. Então, o PPE não só nivela as pessoas na sua habilidade com português, mas também tem que posicionar essa pessoa num horário que seja compatível ao seu horário de trabalho. Então, essa grade, ao início eram de 6 pessoas, agora passou para 20 pessoas. Então, o próprio PPE, ele diz, bom, tem um aumento real de inscritos e selecionados, mas o nosso equipamento PPE é o mesmo. Eu diria que não é mais o mesmo, porque com o corte de verbas da educação, algumas verbas dos monitores do PPE foram extintas e, portanto, a tendência é que os nossos equipamentos também possam sofrer encolhimentos, né? Mediante isso, na nossa reunião, a gente começou a detectar quais eram as limitações da decisão 366 para elaborar um documento e propor tanto uma flexibilização do número de vagas, que não seja exatamente num crescimento vegetativo, mas também que seja condizente à capacidade da universidade de dar plena atenção para as pessoas que estão entrando, ou seja, ninguém pode ficar abandonando a pessoa na habilidade do português, porque ela passar no CELPE-BRAS é a condição para o vínculo acadêmico. Então, a pessoa tem que ter realmente as aulas do português para o estrangeiro. Então, o PPE sugere uma maior periodicidade também do própria prova, já que o CELPE-BRAS também, num canetaço, quase foi extinto, não sei se foi de fato extinto pelo governo federal, ou seja, não se daria verbas para o programa de português para o estrangeiro fazer a prova para o Brasil inteiro, né, colocando em risco e deixando que não é 2 vezes por ano, e sim só 1 vez por ano. Então, isso aperta muito, porque 2 vezes por ano, se a pessoa não passou num, vai e faz o curso, a prova no outro e entra direitinho. Estava tudo azeitado, né? Mas aí, com a ideia de ter 1 vez só a prova do CELPE-BRAS, o PPE diz, bom, podemos propor para a universidade, para os conselhos da universidade, que a gente continue fazendo uma prova igual ao do CELPE-BRAS, mas num calendário próprio, independente, só para esse público interno. Então, existem algumas propostas que estão ali, que são para ajustar e manter esse programa em funcionamento em função dessa capacidade limitada de um programa de extensão da URGS dar conta de um programa de inclusão social da universidade, que é uma coisa muito mais potente. E tem também uma limitação que a gente pensa que pode ser transitória, mas de acomodar o número de vagas de fato ofertadas, porque a gente viu que as comissões de graduação são entusiastas dessa inclusão. Isso nos deixa muito contente. Mas também a gente percebeu que algumas, como a física, né, gostariam muito de ter candidatos, mas não aparecem candidatos para suas vagas. Então, a gente acha que talvez não seja exatamente essa metodologia. Por quê? Porque parte dessa engenharia desse processo seletivo foi também inspirada no processo seletivo especial indígena. Só que, no processo especial de ingresso indígena, as lideranças indígenas escolhem os cursos. Então, e como na nossa decisão a oferta é voluntária, o protagonismo dos refugiados, seja como coletividades ou não, para manifestar quais os seus cursos de preferências, faz com que a gente gaste tempo com 35 cursos, quando só 7 interessariam. E a gente não tem essa comunicação tão facilitada e tão ágil. Então, tem muitas coisas sensíveis a serem tratadas e tem a ver com o fato do aprendizado que uma universidade faz quando ela está implementando um programa. Num balanço de perspectivas futuras, eu acho que a gente tem uma ideia de que o quanto as comissões de graduações se envolveram, foi uma ampliação em função disso, quanto a gente tem conclamado para que novos setores participem disso,
e já fica a propaganda aqui, porque nesse primeiro ano eu tive o acompanhamento de 2 bolsistas meus de iniciação científica, que agora eu tenho que renovar, que foi o Paulo Antunes Pinto Neto e a Laura Delameia Hahnemann, que eram pessoas que tentavam grudar nos estudantes refugiados para entender a sua vida, o que significava fazer a universidade com também o seu trabalho corriqueiro em Porto Alegre, né? Então, essa escuta de como os estudantes estrangeiros podem serem fortalecidos na universidade também depende de a gente conseguir alcançar novos parceiros para a gente ter esse monitoramento fora de todos esses aprendizados institucionais que a gente tem reformatado para dar conta disso. Essa foi uma interação inicial de vários setores que foi ampliando, né? E então a gente tem a expectativa que a gente continue nessa ampliação de aliados dentro dessa expertise que é trabalhar com perfis diferentes. Os desafios permanentes, eu acho que são os muros invisíveis, né? Então, eu queria terminar minha fala aqui, que eu não sei quanto tempo eu estou falando, né? Mas, enfim, dando alguns recados que são recados para alunos que são estrangeiros. Eu tenho uma assessora maravilhosa, que é a Fanny Longa Romero, que é venezuelana, e que, um pouco pelas dificuldades que ela passa como uma cara que fez mestrado no Brasil, doutorado no Brasil e graduação na Venezuela, e permanece no Brasil, ela tem me alertado que não só o ensino médio completo é uma coisa difícil, no caso do nosso ingresso para os refugiados na URGS, na graduação, mas que para pós-graduandos que estão entrando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul como refugiados, essa conta da graduação feita num outro país vai cobrar no futuro. No Brasil, e não na URGS, a gente tem uma arena de revalidação de diplomas. Aí, voltando a SASC e a SACEM, qual é a burocracia do Estado, que é um muro invisível, né? Apesar da universidade ser parte desse aparato de Estado, né? E que a gente está tentando transformar, há que lembrar que existe, para a revalidação de diplomas no ensino médio, 2 modalidades, uma tabela das secretarias que dizem respeito a quem fez estudos em países do Mercosul, a partir de 2004, e para outros que não são do Mercosul, que é o mais difícil, né? Ou seja, o estrangeiro ordinário, ou seja, qualquer um sem direitos, né? Essa revalidação de diplomas, ela passa por um regramento e também, que eu deixo aí o portal consular do Itamaraty com as orientações, porque são os diplomas de graduação e pós-graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado podem ser obtidos no Brasil, mas na hora de, como refugiado, reconstruir sua vida no Brasil, conseguir um emprego no Brasil, alguém vai lhe cobrar o diploma de graduação obtido num país outro, a qual você não tem acesso a todo o detalhamento que é exigido, né? Ou seja, vocês imaginem que podem te exigir muitas coisas, entre elas o programa da disciplina de graduação. Você já é doutorando, faz mais de 10 anos, e alguém lembra que você tem uma vida passada na graduação e pede que você mostre o programa de disciplinas da graduação do país que você não tem mais vínculo e que o país não quer que você seja um migrante, não quer reconhecer que você saiu de lá. Então, você não vai ter acesso porque o chefe de departamento daquela universidade lá não vai querer te dar esse papel. Então, essa fragilidade documental que é exigida aqui repercute no impedimento para a pessoa trabalhar plenamente porque não tem a graduação feita no Brasil, reconhecida no Brasil. Ele pode ser doutor, pós-doutor, mas no momento que assumir qualquer cargo, geralmente universidade pública, lhe será cobrado o reconhecimento do diploma de graduação. O que tem acontecido é que, além desses documentos exigidos, existe uma plataforma chamada Carolina Bore. Isso não é da URGS, é do MEC. E a plataforma Carolina Bore, que é esse sistema que tem adesão de 3.000 universidades, temos a notícia de que, recentemente, ela flexibilizou o número de documentos que você tem que postar ali para conseguir o reconhecimento do seu diploma de graduação. Ela exigia uma espécie de memorial de por que você por que você não tem esses papéis todos, né? Mas por que você está fazendo essa revalidação, e a gente não sabe como ela vai se comportar com relação a pessoas que podem não ter a carteirinha de refugiado,
mas estão num país produtor de refugiados, né, e que você vive todos os impedimentos que os refugiados de hoje têm, apesar de você não ser um refugiado. Então, como a plataforma vai tratar esse tipo de fragilidade que acaba ecoando para todo mundo que é daquele país, mesmo que tenha saído de lá por outras razões que não o refúgio. Mas que, no Brasil, vai precisar revalidar, inclusive a graduação, para poder permanecer com um trabalho condizente à sua formação adquirida no Brasil, com o mestrado e doutorado. Então, tem umas coisas que só a burocracia pode tentar explicar para a gente. Por enquanto, eu queria parar por aqui, mas são várias as preocupações. Mas ressaltar, sim, que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem um corpo de técnicos, e eu tenho encontrado setores e parceiros muito competentes, capazes de detectar o problema e tentar mover essas peças para que esses muros invisíveis sejam... A gente vai encontrar sempre um outro, não, mas a gente precisa também de parceiros para encontrar mais rapidamente esses muros invisíveis e torná-los, eles, então, possíveis de serem transpostos. Por isso, obrigado. Obrigada, professora. Agora a gente passa a palavra, então, para a Rebeca Bernard, que possui graduação em Pedagogia do Ensino Fundamental pela École Normale de Professeur Saint-Louis de Gonzague. Sim. Oui? Mestrando em Sociologia aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, linha de pesquisa Minorias Sociais, Estigmatização, Discriminação, Desigualdade e Resistência. Sua pesquisa nesse âmbito dedica-se a averiguar de que modo tem se dado a recepção das crianças haitianas em escolas da rede pública de Porto Alegre. Seus interesses de pesquisa são educação antirracista, imigração e escola. Desenvolve um trabalho voluntário com os imigrantes haitianos no ensino da língua portuguesa no Centro Humanístico Vida. Rebeca, obrigada. Pode começar. Obrigada. Desculpa, gente. Peguei um gripão hoje. Desde um mês, ainda o meu organismo não está acostumado ainda com o frio. Como ela falou, eu sou Rebeca Bernard, eu sou haitiana, imigrante refugiada. Eu quero falar um pouquinho para vocês, mas, sabe, a gente anotou alguma coisa porque posso perder, né, nos meus pensamentos. É obrigatório que qualquer pessoa que planeja em fazer uma viagem ou emigrar-se, preparar 2 malas. Em uma, ela coloca os seus diferentes itens úteis, e a outra a ser levada vazia. Como assim? A mala vazia representa simbolicamente sua mente, que deve ser esvaziada, mesmo antes de entrar na aeronave. E também ter muita disposição para preenchê-la de costumes, línguas diferentes, sensações boas e ruins. Tomou, por exemplo, o meu caso. Quando eu cheguei aqui no Brasil em 2013, me coloquei na altura de uma criança, como, por exemplo, uma esponja que está pronta para absorver tudo e, ao mesmo tempo, manter o que pode servir na minha transformação e rejeitar as coisas ruins. Gente, eu procuro sempre tentar afastar o lado ruim das coisas, ou os momentos desagradáveis, e lembrar deles, no caso, lembrar os impactos que eles tiveram sobre mim como empurrões que me ajudaram a mover-me do lugar e tomar uma decisão. O comportamento de alguém
pode me colocar em um constrangimento que exige, às vezes, deixar rolar lágrimas para aliviar a dor da minha alma. Não tem como segurá-las. Eu deixo caírem. Porque isso também me leva a tomar uma decisão. Mas adiante posso ver nesse embaraço uma saída para um caminho bem melhor do que antes. As minhas experiências no percurso de minha vida no Brasil, mesmo aquelas aparentemente más ou ruins, contribuíram todas para que me tornasse pessoa que eu sou hoje. E por isso que eu estou disposta a aconselhar qualquer imigrante, refugiado ou não, em primeiro lugar, os meus conterrâneos haitianos que cruzam o meu caminho a estarem aptos e dispostos a aprender com as circunstâncias e buscar saída com fé e persistência. Mesmo que às vezes sinta o desconforto referente a uma situação específica, o que eu faço rapidamente? Faço uma análise do ocorrido e me posiciono exatamente de modo a conseguir me contrapor a isso sem prejudicar e trazer prejuízo a mim mesma e ao meu entorno. Quero fazer uma pergunta. Quem um dia não se sente preocupado? Todos nós. Todos nós temos preocupações no tocante ao futuro. Eu também tenho. Mas quando eu penso em algum momento, eu me faço esta pergunta. Para que ficar preocupada e ansiosa se o amanhã não me pertence? Não me preocupo mais, gente, referente a isso, porque estou agora vivendo e aproveitando a cada dia que o Senhor da minha vida me traz. Agora, procuro aceitar a mim e conviver com as minhas diferenças, porque elas fazem parte de mim. A coisa que não posso mudar no que eu sou, é impossível reverter a minha situação de imigrante e refugiada, porque eu sou. Não posso mudar também a minha imagem, a cor da minha pele, os meus cabelos, meus costumes, os meus gostos. Sotaque também, não posso mudar. Tentei várias vezes, mas não vou conseguir, gente, porque falo vários idiomas, não consigo mudar. Mas um dia vai dar certo. E também, para dizer, ainda tenho dificuldade ao expor os meus sentimentos e emitir ideias, por vezes, sobre qualquer assunto, mesmo tendo mais de 6 anos no Brasil. Eu vou ter 6 anos e 6 meses amanhã. Sabem por quê? Tenho medo de errar ao falar, etc. No ano 2015, tive o privilégio de realizar alguns cursos, como auxiliar de cozinha, técnicas de governança e camareira.
que foram oferecidos pelo SINDA, o Sindipoa, que é Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e região, junto com o SENAC. No objetivo, eles ofereceram esses cursos no objetivo de ajudar os imigrantes, alguns imigrantes haitianos, ou seja, preparar esses imigrantes a entrar no mercado de trabalho em Porto Alegre. Eu participei nesses cursos. E este ano, graças ao bom Deus, ao apoio de muitas pessoas queridas que eu encontrei no meu percurso, né? São alguns como Cláudia Antunes Pereira e Edson Mendes Júnior, e também professor Paulo Albuquerque, que é um sociólogo. Eles estão todos lá na FACED, são servidores lá. E tem Rita Camisorão também, da DES. E tem, especialmente, a doutora Pamela Malconato Marques, que é uma grande amiga para mim. Graças a esses apoios também, mas as ações afirmativas, tenho a honra de cursar o mestrado na pós-graduação da Sociologia da URGS e também ser bolsista da CAPES. Eu gostaria de falar para vocês nesta tarde. Eu gostaria que vocês soubessem alguma coisa do meu país, que é a ilha do Haiti. Essa ilha pode parecer ou classificada como o país mais pobre do mundo nos pontos de vista de organização política, social e estrutural, e da constante mobilidade dos seus habitantes. Mas ela tem uma beleza que está interiorizada em cada haitiano ou haitiana, como através de uma força indescritível. Essa força é a única coisa, é a vontade de viver. O haitiano, gente, se adapta ou se acomoda a qualquer situação para sobreviver. Ou seja, ele é um tipo de camaleão, né? Camaleão, que pode se transformar em qualquer meio ambiente para sobreviver a qualquer ataque que pode sobrevir contra ele. Os haitianos são assim. Alguns de vocês podem ter, não sei, uma imagem estereotipada dos haitianos, só sabendo que o indivíduo é haitiano ou haitiana, ou seja, haitiana, o público já cria uma falsa imagem do haitiano ou da haitiana. O haitiano tem uma facilidade de aprender qualquer idioma. Ou seja, entender, mesmo se a pessoa não pode expressar-se na língua, mas ela entende. Mesmo sendo velhinho ou velhinha, entende? É uma facilidade. E o sistema educacional do Haiti pode parecer tão fraco que pode parecer, mas ele prepara o aluno haitiano de uma maneira que pode lhe ajudar a enfrentar qualquer desafio que pode apresentar no seu caminho.
Isso vocês podem acreditar, porque eu sou haitiana, eu sei. E por isso, eu me lembrei quando eu entrei aqui em 2013, o que eu sofri por causa dessa língua. Nem tenho boca para falar. E quando eu decidi voltar para estudar, eu caí em mim e pensei nas crianças haitianas que estão agora entrando e cursando nas escolas municipais de Porto Alegre. Pensei nas dificuldades que elas estão enfrentando, os professores também que estão ensinando a elas. E pensei, preciso fazer uma pesquisa sobre isso. Alinhada nas minorias sociais, estigmatização, discriminação, desigualdade e resistência. O tema geral da minha pesquisa é o seguinte: superando estigmas, construindo resistências. A inserção e a permanência dos alunos haitianos nos anos iniciais do ensino fundamental no município de Porto Alegre. Um exemplo, quando eu entrei no Brasil, especialmente em Porto Alegre, em março de 2013, mesmo que eu podia só comunicar em espanhol, porque eu sei que aqui ninguém fala francês nem crioulo, alguns falam inglês, mas como que o Brasil é perto, está no centro de Uruguai, Bolívia e outros países que falam espanhol, falava espanhol, mas não conseguia entender nada do que vocês falavam para mim. Pensei que era fácil quando uma pessoa fala espanhol, falar assim todo mundo pode entender, e poderia entender uma coisa na sua língua, mas não conseguia entender nada. Depois de 3 meses, depois de muitas orações e muitas leituras que eu fiz em casa, não sabia que tinha uma escola de PPE, né? Não sabia. Descobri isso o ano passado. Só o ano passado. Eu comecei a ouvir e a entender. Eu trabalhava num restaurante no centro de Porto Alegre. Gente, encontrei uma colega. O que passei na mão desta mulher? Ela não gostava do jeito nenhum ver-me dentro desse restaurante. O pior, quando eu falei assim, quando eu disse, por favor, preciso de alguma coisa. Desculpa, com licença, obrigada. Ela me disse, para de falar assim, guria. Aqui não é o teu lugar, aqui não tem essas coisas. Pega, não agradeça. Mas sabe, nem fique com raiva, porque tem alguma coisa, uma coisa tem que acontecer para que a gente possa levantar o pé do chão. Não tenho raiva dela, mas isso me fez chorar às vezes. Eu tomei a decisão, eu vou voltar lá estudar para voltar a ser a pessoa que eu era antes. Gente, Rebeca enfrentou todo o que um imigrante poderia enfrentar e confrontar na sua vida, mas nunca desisti do meu sonho. A tristeza não tem poder suficiente para durar eternamente. Pode demorar meses, anos, mas representa só um momento. Eu creio que a persistência e a dedicação
são a chave que permite a mudança na vida de qualquer pessoa. O fato de estar hoje numa universidade pública brasileira me traz muita alegria. E, sinceramente, acredito que o meu futuro é promissor. A relação existente entre os docentes e discentes é amistosa. Os problemas surgirão, com certeza, mas venceremos. Eu quero terminar a minha fala para agradecer infinitamente a todos e a todas que contribuíram e estão contribuindo ainda na minha formação, e na formação que eu estou recebendo hoje, e que levará com certeza a uma virada na minha vida em relação ao meu futuro. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Eu agradeço muito a vocês. Bom, muito obrigada, Rebeca. Agora eu passo a palavra para o professor Gustavo Xavier Chacon Rosales. Ele possui mestrado e doutorado em Química pela Universidade de Zulia, na Venezuela. Desde 2015, desenvolve atividades de pesquisa como pós-doutorando adscrito ao Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química, aqui da URGS, e como professor colaborador do Departamento de Química Inorgânica. Possui experiência nas áreas de química organometálica e catálise, com ênfase em química sustentável e energias alternativas mediante o uso de líquidos iônicos. Além disso, desde 2017, ele atua como coordenador do projeto Araguaney Avesol, da Rede Marista, para apoiar no acolhimento dos migrantes venezuelanos. Professor, por favor. Muito obrigado, Aline. E confesso que também fiquei um pouco cansado, sobretudo pela última parte, de ajuda, de apoio, acolhimento aos venezuelanos, porque na verdade é muito trabalho, tem que ser reconstruída. Falar de reconstrução de uma sociedade que está destruída é muito forte, e tentar reconstruir essas bases é um trabalho que precisa de muitas horas e precisa de muito poucas horas de sono. Então, nesse sentido, a minha fala de hoje, que vai dirigida a esses muros invisíveis que confrontam estudantes refugiados que vêm da Venezuela, precisamente esses muros invisíveis é colocado a minha fala como estudantes venezuelanos no Brasil. Há muros invisíveis, impulsos dimensionais. Bom, como a Aline falou, eu sou coordenador do projeto Araguaney, que precisamente visava tentar dar esse acolhimento aos venezuelanos que estão chegando. Todo mundo já observou, já todo mundo escutou das nossas notícias acerca da situação, da crise humanitária que estamos passando. Prevendo essas situações que agora estão sendo tocadas, desde o ano 2017, nós juntamos um grupo de venezuelanos vendo a possibilidade de acolher aqueles que chegavam inclusive com roupa de corpo. Chegavam sem nada, chegavam nesse frio, e obviamente isso, para nosso clima, que é um clima tropical, entre 25 e 35 graus, é bastante forte, uma temperatura de até às vezes no campus de -2, que já vi. Foi desenvolvido um projeto que foi apresentado para a Rede Marista, e eles dão esse acolhimento, e neste momento temos bastante receptividade. Além disso, recentemente recebi o convite para formar parte da ONG África do Coração, e sou também voluntário, coordenador de projetos de desenvolvimento para imigrantes. Bom, a minha fala de hoje vai ser, obviamente, dos muros invisíveis, esses empecilhos que temos, todos os primeiros imigrantes, depois esses estudantes que chegam no Brasil,
e que precisamente esses muros invisíveis, para poder falar deles, para poder conhecer esses muros, temos que saber qual é a origem deles. Quem é que forma esses blocos de construção desses muros invisíveis? É importante saber e, portanto, é importante conhecer uma visão histórica do conflito. Porque muitos poderão dizer, os venezuelanos estão chegando. Por que eles estão chegando? Não estão chegando porque simplesmente querem vir no Brasil. Tem uma razão. E essa razão vai ser observada hoje, ok? Para vocês. Essa visão, primeiro, de imigrante passando a fronteira, passando todas as penúrias que, inclusive, a Rebeca falou, que são bastante difíceis para nós como imigrantes, e depois sendo focalizado na parte de estudantes. Aí irei tocar algumas coisas que achei muito interessantes do que a professora Denise falou e que até hoje vou trazer para meio um bate-papo aqui, né? Se for possível, por supuesto. Então, bom, começando. Ok. A minha fala vai ser feita, um sumário, precisamente uma introdução e contexto histórico do conflito venezuelano. Falarei do início e as causas, rapidamente, para entrar em contexto. Farei, então, depois uma crise existencial de estudantes migrantes, estudantes que vêm, que saem do seu país e dizem, o que eu fazer? Para onde eu vou? Não sei o que fazer. Farei, obviamente, depois um depoimento, porque esses venezuelanos que estão chegando têm uma situação e qual é essa situação e que impulsa eles para dar esses saltos, esses pulos dimensionais para poder vencerem esses muros invisíveis. Perspectiva no futuro, umas considerações finais e um agradecimento. Uma fala mais ou menos 20 minutos. Bom, espero não ser muito longa, espero não ter muito alongado. Bom, a introdução e contexto histórico. A Venezuela, durante o século XIX, Venezuela sofreu agitação política, muita autocracia, sendo que permaneceu dominada por caudillos regionais até meados do século XX. A partir de 1958, com a queda do ditador Marcos Pérez Jiménez, inicia-se uma série de governos democráticos com muitos choques econômicos entre os 80 e os 90. Resultaram em várias crises políticas e sociais, entre várias, por exemplo, em 1989, um movimento do povo que com fome saiu às ruas e foi denominado Caracazo, principalmente em Caracas, a nossa capital. Depois, no ano de 1992, foi dado um golpe de Estado por Hugo Chávez, um movimento chamado Movimento Bolivariano Revolucionário 200, que era precisamente para tirar o governo corrupto do presidente Carlos Andrés Pérez. 2 anos depois, o presidente Carlos Andrés Pérez foi colocado em impeachment e foi precisamente afastado do poder. Um colapso na confiança dos partidos políticos levou à eleição de Hugo Chávez, aquele cara que deu esse golpe no ano 98, passou a ser a elaborar um partido político e esse partido político ganhou as eleições com a maioria absoluta de votantes. Ele liderou uma chamada revolução, a Revolução Bolivariana, que mudou, porque precisavam se mudar as leis, estavam muito poluídas, se posso falar desse jeito, através de uma Assembleia Nacional Constituinte que ele encomendou e promulgou. Bom, entre as características desse governo de Hugo Chávez Frías foi a política de bem-estar social, reestruturação econômica baseada na distribuição equitativa das riquezas da nação. Essa distribuição equitativa visava precisamente a estatização de muitas empresas que no momento eram privadas e um controle de câmbio para poder manter as economias que eram muito flutuantes, precisamente pelos processos que estávamos nesse momento passando. Impeachment do Carlos Andrés Pérez, depois um governo de fato que tinha uma economia muito fraca. Bom, isso também atingiu num corte de verbas para gastos desnecessários das universidades. Desestabilização e hiperinflação econômica. Isso gerou um desemprego, pobreza, doenças, mortalidade infantil e malnutrição. Tudo isso foi acompanhado de muito início de um volume maior de narcotráfico e redes de corrupção no tecido militar. Lembremos que ele era militar e colocou a todos
os seus companheiros de promoção colocou nos ministérios principais para, obviamente, ter um controle. Isso foi muito mal visto pela nossa sociedade e começou-se uma perseguição de mídias e pessoas não alinhadas com esse processo, mediante, muitas vezes, com o uso de grupos armados. Esses grupos armados foram chamados de coletivos, e esses coletivos, precisamente, quando existia uma greve, eles chegavam e faziam, obviamente, os seus movimentos violentos. Bom, em abril de 2002, aconteceu uma greve geral, uma explosão social, e foi então quando Foi então quando o presidente Hugo Chávez Frías leva a renúncia dele, se forma um governo de facto, que por inconsistências constitucionais não passa mais de 3 dias e os militares colocam de novo a Hugo Chávez no poder. Ele volta, regressa ao poder, assume a presidência e então começa um período de recrudescimento de perseguições e violações aos direitos principais, contra a propriedade privada, a dissidência, a Igreja Católica, as mídias, expulsa empresários e governos da região. Obviamente, isso foi um ataque contra qualquer forma de protesto. Esse ataque contra qualquer forma de protesto foi gerado utilizando esses grupos de coletivos militares que já tinha falado antes, e obviamente eles foram armados, foram colocados nas ruas para repelir todo tipo de protesto. Eu sei que essa informação pode ser um pouco difícil de digerir. Imagine para mim falar dessa situação, sei, mas são as realidades que temos. Foi o que aconteceu no meu país e é o que venho contar para vocês aqui. Isso que vocês estão vendo é precisamente os grupos armados que foram colocados e que basicamente tentavam, como eles falavam, era tomar Caracas para defesa da revolução. Era uma defesa da revolução. Obviamente, eles tinham os seus objetivos, eles queriam defender a sua revolução, como qualquer faria, ok? Porque estava sentindo os ataques de outras partes. Mas quais eram esses ataques? De quais ataques eles defendiam a revolução? Bom, qualquer poderia dizer a revolução foi atacada, foi vítima de muitos ataques estrangeiros. Ele falava que era da direita, falava que não deixavam ele governar, etc. A realidade, desde o ponto de vista venezuelano, que pode ser acompanhado por qualquer mídia, por qualquer venezuelano, e qualquer pergunta que vocês podem fazer, é que esses ataques da revolução, feitos à revolução, eram feitos por pessoas que estavam nas ruas fazendo greve, porque não tinha medicamentos nos hospitais, porque existiam muitas mulheres ganhando bebês nas salas de atendimento dos hospitais, ok? Não existiam medicinas, e ainda não existem medicinas. Na real, era uma crise geral de medicamentos, uma crise humanitária que praticamente detonou o país todo e detonou os hospitais. Obviamente, tu não tem saúde pública, vamos ter em algum momento uma crise social, uma explosão. Obviamente, essa explosão social estava sempre acompanhada por esses grupos de coletivos que eles faziam as suas manifestações violentas. De quem eles se protegiam? Se protegiam dessas crianças que tínhamos ali e que estavam, por exemplo, essas mulheres que ganhavam um bebê num hospital, como não tinham as condições, eles colocavam esses bebês em caixas de papelão. Esses bebês depois passavam um processo, mas muitos deles tinham fome, muitos deles eram desnutridos, malnutrição. Essa malnutrição era levada também às suas casas, porque precisamente devido a tanta estatização das empresas privadas, a iniciativa pública começou, obviamente, a enfraquecer muito as atividades, e essas atividades vão ser repercutidas nos anaqueles dos supermercados. O quadro geral era uma desnutrição, era fome. Eles se defendiam também de uma mãe que vai sair para levar a sua filha na escola e antes de ir
deixar a sua filha na escola, vai fazer um café da manhã para ela, mas vai ser no lixo. Então, essa era a defesa deles. Bom, crianças comendo do lixo, hospitais detonados, sistema social no chão. Obviamente, os estudantes fomos na rua. Eu fui também na rua. Todos fomos na rua. E o que eles faziam? Esses grupos armados faziam, obviamente, suas ações violentas. Botaram, e me desculpo neste momento se as fotos são um pouco fortes, mas é uma realidade, e as realidades não podem ser tapadas, não podemos virar as costas da realidade. Okay? Então, eles botaram fogo nas ruas, passaram por cima das pessoas, como podemos ver nas imagens. Já vimos nas mídias aqui, e uma vez foi muito passado, de como os militares passavam por cima das pessoas. E essa é uma foto muito clara. Botaram fogo na rua, botaram sangue nas ruas, mataram muitos estudantes, como os casos de Neomar Lander, um cara de 17 anos que está aqui na direita da tela. E assim com todos, eles faziam muitas coisas, faziam mais, na verdade é forte falar, mas eles pegavam as nossas mulheres, as nossas estudantes, depois de bater nelas, como podemos ver ali, dos militares com os pés em cima dela, depois que batiam, levavam na cadeira, na prisão, desculpe, na prisão, e depois que estavam na prisão, eles simplesmente estupravam as nossas mulheres. Isso foi muito conhecido. De isso eles se defendiam precisamente do fato de que uma mulher tinha que passar a fronteira do Brasil ou da Colômbia com o seu filho em braços para depois de passar a fronteira vender ou dar de presente a sua criança porque simplesmente sabia que ia morrer de fome. E isso é uma situação forte. E isso é um bloco de construção de muros invisíveis, porque na verdade nossos muros como estudantes começam lá. Começa desde que tu vai na rua a bater nas portas, a chutar as mesas, a fazer tudo o que tu tem que fazer porque teu país está sendo explorado. Bom, muitas mulheres estudantes morreram, muitas mulheres foram estupradas nos calabouços dos serviços secretos, ok? Praticamente todo aquele que estava contra o governo e que ainda está contra o governo, porque essas políticas foram acompanhadas pelo governo de Maduro, que está no centro da foto. E, obviamente, isso foi recrudescendo ainda mais. Tudo isso acompanhado de uma espécie de socavamento dos sistemas elétricos, dos sistemas da aparatagem elétrica do nosso país, que virou, obviamente, uma crise elétrica. Em Venezuela não temos eletricidade. A última vez que aconteceu uma queda de eletricidade foram 72 horas sem eletricidade. Obviamente, todo o país se paralisa. Então, é uma situação crítica, é bastante crítica. Nesse sentido, chegamos numa crise existencial. Depois de vermos todas essas fotos, como não chegar nessa crise existencial? Como não fazer uma perguntas? Como não fazer essas perguntas? O que fazer quando o percurso das situações sugere a perda total do Estado de Direito, da justiça, do senso comum? O que fazer quando o sistema de governo se quebra conformando um Estado falido, que rouba, prostitui, assassina seu povo carente? O que fazer e como lutar sem forças perante a falta de medicamentos para aliviar a dor que produz uma doença terminal? Por exemplo, câncer. Como afrontar o choro de um filho por causa da fome extrema? Esses dois últimos casos, muitos poderiam resolver, e de fato fizeram. Aqueles que tinham essa dor por doenças terminais como câncer, por exemplo, 5 pacientes de um hospital conhecido foram lá em cima, no último andar. Isso foi muito conhecido. E se atiraram simplesmente porque não tinham como tomar o medicamento. É forte, é bastante forte. O pai desse filho que estava chorando não aguentava seu filho de 8 meses chorar de fome. E ele simplesmente, é forte falar, mas é uma situação, se atirou de uma ponte. Só que espera,
não estava sozinho. Ele se atirou com sua criança de colo. É difícil, é uma situação um pouco difícil poder falar de como surgirem universidades que não têm as condições, que estão destruídas, que estão alienadas, presas no tempo, como o caso da minha universidade, que agora me passaram umas fotos, não compartilhei aqui, me passaram umas fotos e essas fotos estavam todo em zero, porque não existe eletricidade, não tem condições de ter laboratórios, tu não tem como estudar. Então, o que tu faz? Já que tu vê tantos muros que tu tem desde o teu país, tu tem que fazer alguma coisa. E muitos, por exemplo, conseguem ter, aqueles afortunados conseguem exercer um único direito, que é emigrar. Essa aqui é a fronteira com Colômbia. Olhem aí como, num dia de imigração, podem passar até 200.000 pessoas nesse dia, desde Venezuela a Colômbia. Daí eles começam a passar... Mais uma? Tá. Daí eles começam a passar, fazem grupos para começar a caminhar, passando a fronteira da Colômbia, como viram, depois passam em Colômbia, continuam caminhando, passam o páramo, um páramo muito forte que tem em Bogotá, e esse páramo tem muitos cadáveres de venezuelanos ali, porque morrem de frio, precisamente. Depois que isso acontece, quando chegam em Peru, Equador, etc., estamos falando de uma caminhada total que fazem os imigrantes venezuelanos. E, obviamente, ali tem estudantes. Passam também pela fronteira sul do Brasil, Roraima, que foi o caminho que eu percorri. Eles passam muitas necessidades por causa do fechamento das nossas fronteiras. O governo de Maduro não aceita que tem uma crise humanitária, não aceita que tem imigrantes saindo das suas fronteiras. Ele não aceita que tem uma crise, de fato, não aceita ter uma ajuda humanitária. Essa situação faz que as pessoas têm que se virar, têm que sair com uma mala que muitas vezes pesa muito menos do que eles podem carregar, obviamente. Eu, por exemplo, passei a fronteira e tinha 40 quilos na minha mala, só que depois tinha que jogar tudo no lixo. Daí tu fica praticamente como tu veja o mundo. Tu veja o mundo largado e pelado. Assim tu chega. Então, bom, mas isso não quer dizer que tu não vai ir para frente, porque tu tem família e tu precisa sair. Tu precisa melhorar as tuas condições. Isso que muitos estudantes fazem e passam pelos caminhos verdes para cruzar a fronteira. Só que os caminhos verdes também são controlados pelo governo do Maduro, pelos militares do Maduro corrupto, que fazem um pedágio ali, param eles, até que qualquer se desespere e começa a oferecer dinheiro. Ah, mas eu pago o que seja. Eles vão e fazem um negócio e, na verdade, temos uma rede de exploração. Okay? Além daqueles que saem pelas fronteiras de Guiana, outras fronteiras venezuelanas, e passam para serem explorados, porque, obviamente, tem trata de branca, tem pessoas que oferecem dinheiro para algumas mulheres também para poderem subsistirem. Então, é uma situação complicada, muito. Bom, por exemplo, situação complicada para Caraima Boa Vista, um percorrido de 200 quilômetros chamado a Rota da Fome. É uma Rota da Fome porque não existe nada para comer nem para beber. Então, obviamente, quando chegam em Boa Vista, a pessoa não tem força nenhuma para poder seguir e tem que ainda morar na rua. Essa é uma situação forte. Chegam na Operação Acolhida, o Exército encaminha ele para vários estágios, que obviamente eles vão serem acolhidos, vão ter papéis, vão entrar no Brasil, até depois serem interiorizados. Muitos deles têm conseguido chegar em Porto Alegre, okay? E a gente está dando um jeito para tentar ajudar eles. Okay? Obviamente, com as limitações, ajuda de muitas ONG, ajuda de muitos parceiros e, sobretudo, de muito povo gaúcho. Bom, aqui na parte do depoimento, e esse aqui, na verdade, eu acho que é o slide mais emblemático, porque esse aqui é o muro dos muros. Muitos estudantes com profissões, muito qualificados, em Porto Alegre, na URGS e em outras universidades, e mesmo em outras redes de ensino, por exemplo, ensinos médios, porque também temos muitas crianças preparadas. Todos eles buscando a mesma coisa. O que buscam é viver.
O que buscam é recomeço. Mas não podemos esquecer que esses recomeços, dentro das cabeças desses estudantes, o que existe é um reflexo de todas aquelas fotos que eu consegui mostrar para vocês hoje. Por quê? Até porque muitas dessas fotos foram feitas perto das casas deles, para muitos dos seus amigos, para outros estudantes que nem eles. E isso é uma situação que te deixa numa espécie de limbo, num conceito de não lugar. O refugiado, ou mesmo aquele que não vem como refúgio, mas vem fugindo, que para mim todos são refugiados de alguma maneira, o refugiado tem na sua cabeça, na psique do refugiado, existe um conceito de no lugar. Qual é o conceito de no lugar? Estou aqui, meu corpo está aqui, minha cabeça está lá. Estou com um pé lá, mas não sei, porque eles, pelas redes sociais, começam a me escrever, os meus familiares. Não tenho comida, foi embora a luz, não tenho eletricidade, tenho que dormir na rua, porque o calor é inclemente, tenho que fazer muitas coisas para poder viver. E aí ainda tu tem aqui uma bolsa de qualquer índole e tu tem que ver como distribuir as tuas rendas. É uma situação que gera uma parede, um muro muito forte, porque tu não está nem aqui, nem lá. Muitos deles confrontam um muro forte também, como é o caso da revalidação. E a maioria de todos eles aí, incluindo eu, estamos afrontando esse processo de revalidação. As coisas têm melhorado. No entanto, posso falar de Cristina Hernandes, a primeira que sai embaixo das letras. Cristina Hernandes, minha esposa, ela conseguiu fazer a revalidação do seu título de dentista e agora está exercendo profissionalmente normal. O que acontece? Quando saiu a plataforma Carolina Boris, ela já tinha feito tudo. Tinha passado 1 ano e 8 meses pela faculdade, viu muitas disciplinas e quando já o seu processo estava por acabar, ele colocou uma espécie de reconsideração, okay? E a reconsideração foi aprovada porque tinha aprovado a lei do Conselho de 2017. Que achamos muito legal, porque depois muitos estudantes da mesma disciplina, muitas dentistas, outras dentistas, puderam fazer a revalidação do título. No entanto, isso é uma situação que atinge a todos, também pelas taxas de revalidação. E isso aí, aproveitando que a professora Denise Jardim está aqui, né? Obviamente, as taxas de revalidação, embora que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tenha as menores taxas de revalidação, ainda assim, para a situação de refúgio, para pessoas que estão aqui, que às vezes têm família, é difícil pagar as taxas. Okay? É difícil. Às vezes, tu não consegue como, com uma bolsa de doutorado, uma bolsa de mestrado, pagar uma taxa de revalidação. Okay? Então, isso também constitui uma situação problemática. Bom, no caso do projeto Araguaney, a gente está tentando ver como ajudar esses venezuelanos, fazendo todas as articulações que sejam possíveis, apoiados em muitas ONGs, apoiados em muitos entes do Estado, do município, para poder fazer essas revalidações. Bom, finalmente, nas considerações finais, que quero fechar a minha fala, não sei quanto tempo já levei, mas... Venezuela, para quem não saiba, ou não queira saber mais a parte geográfica, a Venezuela é um país que está ao norte do sul, um país que tem neste momento a migração inédita de pessoas na América do Sul. É inédito, nunca tinha sido feita uma migração tão grande. Aproximadamente 4 milhões de pessoas têm saído da Venezuela. Bom, nosso país é um país muito rico, cheio de riquezas naturais, de riquezas minerais, muito petróleo, uma das maiores reservas de petróleo que existe no mundo, mas, sobretudo, a sua gente, as pessoas desse país. É a maior riqueza que temos e a maior riqueza que devemos preservar. Obviamente, neste momento, nosso país está passando por essa situação, porque uma caterva de loucos, uma caterva de assassinos, genocidas, estão fazendo com o nosso país uma loucura. Essa loucura, no meu ponto de vista, e acho que no ponto de vista de todos, a maioria daqueles venezuelanos que estão aqui deve ser detida. Como? Não sei.
mas não adianta depois para as relações internacionais, não adianta depois para a comunidade internacional dizer não sabíamos, porque está acontecendo, está se sentindo e tem que ser detida. Tem que parar essa situação ao custo do que seja. Como? Não lo sei. Eu não sei como seria, mas existem os caminhos e os caminhos estão traçados. Bom, finalmente quero agradecer a todos vocês pela escuta aqui, tanto que falei, né? Mas é um tema bastante sensível. Bom, agradeço muito a BSOL, a Rede Marista, o CIBA Imigrações, ao Fórum Permanente de Mobilidade Humana, que também faço parte dele, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, pelas aperturas que está tendo com os nossos filhos do Sistema Nacional de Orquestra, que estão conseguindo entrar na OSPA e poder exercer novamente a sua paixão, que é a música. Por último, agradeço muito ao Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, na pessoa da Aline, do professor, eu quero estender, e principalmente ao povo gaúcho. Vocês têm uma fortaleza enorme. O povo gaúcho é extremadamente acolhedor. Se vocês me perguntam, não, é que o gaúcho é muito barrista. Não, desculpem, pode ser barrista para Grêmio, para Inter, para aqui. Quando me perguntam, eu falo assim, não sei. Inter, que isso aí não sei. Grêmio, não sei. Eu torço para a Venezuela, né? Mas é assim, a torcida, é normal, isso é tudo bem. Só que a torcida tem que ser para esporte. A torcida não pode atingir nas pessoas. E, finalmente, quero dar uma reflexão para vocês. Para mim, como imigrante, vendo tudo o que já aconteceu, o que está passando, o que pode acontecer, e vendo como são vocês acolhedores, posso dizer que não existem cores. Não existem torcidas que não sejam mais do que o esporte. Não existe nem direita, centro, superior, inferior, azul, verde, vermelho. Não existem essas cores. Existem só dois times importantes, os bons e os malos. E vocês têm que saber em todo momento, crianças, vocês que estão nascendo, que estão crescendo, têm que saber que se posicionar num ponto, ou malos ou bons. Muito obrigado pela escuta.